Casamento sagrado. A grande meta do trabalho alquímico/psicológico. Coincidência oppositorum. Hoje eu recebi uma intuição muito forte de fazer um vídeo sobre o casamento sagrado, ou união sagrada. Então, esse é o conceito mais importante da psicologia junguiana, ou psicologia profunda. A gente pode dizer que é a grande meta do processo psicológico, que também é entendida como um processo alquímico. O ego, que é a parte consciente do ser humano, não é esse ego coloquial, né, que a gente usa para falar egocêntrico, ególatra ou egoísta. Não é esse tipo de ego, tá? O ego, na psicologia junguiana, é a parte, simplesmente é a parte consciente da pessoa. Porque existe também a parte inconsciente. Também é a pessoa, porém não é o ego, tá? Então, esse ego, que é a parte consciente da pessoa, é o alquimista. E a psique, que engloba tudo, engloba também a parte inconsciente, é o laboratório alquímico, tá? Bom, para quem não conhece ainda, eu sou a Sati, eu trabalho com cosméticos naturais e alimentação viva e eu sou psicoterapeuta também. E aos poucos eu venho trazendo mais conteúdos de psicologia, né, nesse canal. E esse vídeo é, de certa forma, uma continuidade dos dois vídeos que eu fiz sobre o segredo da manifestação. Então, vou deixar aqui o card para vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram. E talvez seja melhor assistir antes esses vídeos anteriores, para ficar mais fácil de entender esse daqui. Mas eu acredito que esse também sobreviva sozinho, tá? Então, como eu estava dizendo, hoje me veio bem forte a palavra casamento sagrado. E o motivo disso é que eu, como uma grande parte da humanidade hoje, estou sentindo uma pressão enorme por causa da gigantesca polarização que está acontecendo no mundo já faz alguns anos e que ficou extremo no ano passado, a ponto de se tornar explosivo até, né? Então, qualquer assunto que é levantado hoje numa discussão, imediatamente surgem os dois opostos. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? E com isso surge uma separação quase que irreparável nas sociedades, nos grupos, nas famílias, causando um sofrimento gigantesco. Todo mundo deve estar passando por isso, todo mundo deve estar sentindo esse sofrimento em menor ou maior grau, em diferentes níveis. Então, polarização é uma coisa natural, né? Tudo que existe na manifestação tem dois polos: claro, escuro, masculino, feminino, quente, frio, superior, inferior e assim por diante. Só que no estado natural, esses polos coexistem de forma equilibrada ou alternada, né? Acontece que os humanos vêm trilhando um caminho dentro de suas sociedades criadas totalmente contrário ao estado natural, ignorando uma coisa chamada verdade universal ou lei natural. Começaram a criar leis sem nenhuma relação com a verdade. Qualquer um que se autodenomina autoridade passou a proclamar pseudo-verdades que bem entendem, e o público em geral engole como sendo algum tipo de verdade. A gente chegou ao cúmulo da ignorância, onde se acredita como verdade absoluta aquilo que sai de uma caixa preta chamada televisão. Obviamente, isso só pode levar ao sofrimento extremo. E é isso que a gente está vendo acontecer agora. Então, qual a diferença entre a polarização que acontece naturalmente e essa que traz sofrimento? Essa última, diferentemente da dualidade encontrada na natureza, não reconhece a legitimidade do outro polo e recusa o convívio. É o repúdio extremo. Vamos pegar então, por exemplo, o Sol e a Lua. O Sol nasce de manhã e aquece a Terra, brilha e aquece a Terra durante o dia todo. E quando
termina o seu trabalho, ele se recolhe e dá lugar para a Lua, que por sua vez fornece aos habitantes daquela terra outro tipo de energia, uma energia mais fria, né? Enquanto isso acontece, o Sol está brilhando em outro canto da Terra. E assim vão alternando os efeitos que geram num determinado ponto da Terra e seus habitantes. É o perfeito exemplo da expressão oposto complementar. Um é quente, outro é frio. Um é claro, outro é escuro. Um é masculino, outro é feminino. Um é consciência, outro é inconsciência. Então, o Sol é o símbolo mor, o símbolo máximo da consciência. E a Lua é o símbolo máximo da inconsciência. Tá? E os dois opostos estão integrados no todo, são reconhecidos e são legítimos. O problema surge na psique do ser humano, que deveria refletir a integração natural dos opostos, mas na qual, por inúmeras razões históricas e culturais, forma-se um desequilíbrio. Então, na verdade, a psique humana deveria refletir o mundo natural, porque a psique humana também vem da natureza, também é natural. Só que aconteceu esse desequilíbrio ao longo de todo esse tempo, né? E é importante também a gente perceber que esse desequilíbrio, ele é até incentivado, tá? Desde que a gente nasce até o momento da morte. Caso a gente não despertar para a verdade universal ou a lei natural, por conta própria, né? Porque quase não é ensinado. Então, o que é o casamento sagrado? Ele é a meta de uma jornada no conhecimento da verdade universal, que, se compreendida, assimilada e efetivamente vivida no corpo físico, na vida física, necessariamente vai trazer equilíbrio, paz interior e, em alguns casos, grande felicidade. Eu até arrisco dizer que o enorme sofrimento que cada um de nós está passando nesse momento, em diferentes níveis, por diferentes razões e de diferentes maneiras, é resultado da ignorância coletiva sobre essa verdade. Então, assim, mesmo que eu soubesse em algum nível essa lei, essa verdade universal, se coletivamente isso é ignorado, eu também vou sofrer essas consequências. O meu vizinho também vai sofrer essas consequências. Não importa o grau de ignorância ou sabedoria que essa pessoa tem, tá? E aí, quando a gente escolhe um lado só da moeda e não reconhece a legitimidade do outro lado, significa que a gente nega que o outro lado existe naquela mesma moeda. E sendo assim, esse outro lado fica guardado num compartimento da psique chamado sombra. E a gente nunca abre a portinha daquele compartimento. A não ser que você, por algum motivo, resolva fazer o trabalho alquímico e caminhe em direção à meta, o casamento sagrado, onde você finalmente reconhece o seu oposto como sendo complementar e resolva se unir a ele. E geralmente esse motivo é algum sofrimento muito grande. Então, vamos ver como funciona a natureza. Ela tem 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Na alquimia, esses elementos são simbolizados dessa maneira, em triângulos. Lembra do triângulo dos outros vídeos? Que eu falei da Trindade? Então, aqui são 4 triângulos, tá? E 3 de triângulo, porque triângulo tem 3 lados, então número 3 mais 4, porque são 4 triângulos, são 7, né? 3 mais 4 são 7, que é o número mágico, tá? Vamos lembrar dessa palavra, que depois vai voltar. Dos 4 elementos, 2 são representantes do princípio masculino e 2 do princípio feminino, que são princípios opostos. O triângulo com a ponta para cima é a espada, símbolo máximo do masculino. Representa o falo, órgão reprodutor masculino, a iniciativa e o ativo, todas essas características do masculino. O triângulo com a ponta para baixo é o cálice, símbolo máximo do feminino.
representa o útero, órgão reprodutor feminino, o receptivo, o passivo, o acolhimento. Todos esses são as características do feminino. E aqui é importante a gente não confundir feminino com mulher e masculino com homem, tá? Em cada um desses dois princípios também coexistem dois opostos, o claro e o escuro, ou o mais sutil e o mais denso. Então, no princípio masculino tem também o masculino claro e o masculino escuro. E no princípio feminino tem o feminino claro e o feminino escuro, tá? Então, os que têm o traço no meio do triângulo são os elementos mais densos ou mais escuros. Quando todos esses opostos se juntam, você tem o hexagrama, representando um mundo perfeito e equilibrado, tá? Na alquimia, o hexagrama simboliza um dos mais conhecidos princípios herméticos. O que está em cima é como o que está embaixo. Então, é a lei da correspondência. O que acontece no plano espiritual reflete no plano terrestre e vice-versa, tá? E também o que acontece do lado de fora é o que acontece do lado de dentro. O que acontece no externo é o reflexo do interno, tá? E essa é uma lei universal. Então, enquanto os ensinamentos cristãos apontam um Deus masculino como o único criador e que os humanos precisam obedecê-lo, ser fiel a ele e ter fé para serem salvos, entre aspas, um conceito completamente escravizador e unilateral, os alquimistas medievais tinham uma visão bem diferente de que nós humanos, aqui do plano terrestre, somos co-criadores do mundo junto com o plano espiritual. O trabalho conjunto desses dois planos, de igual para igual, é o que cria a realidade. É isso que esse símbolo representa. Por isso é tão poderoso e muito usado em rituais de magia e cultos religiosos desde a mais remota antiguidade. No tarô, que é praticamente um livro ou um manual de como viver de acordo com a verdade universal, você tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Arcano significa conhecimento. Os arcanos menores são divididos em 4 elementos, tá? Também. Então, assim como os elementos da natureza, né? Os bastões, espadas, moedas ou pentáculos e taças ou copas, né? Também é falado. Então, os arcanos menores representam respectivamente os elementos da terra, né? Bastões é fogo, faca é mente, pentáculos é terra e copas é água. E também tem a correspondência em relação à nossa vida aqui, cotidiana. Porque, assim, o elemento bastões, que é o elemento fogo, simboliza o lugar da ação, a vontade humana, tá? A faca, que representa a mente, está simbolizando o pensamento, né? E a parte mental da nossa vida. E os pentáculos, ou moedas, simboliza os recursos materiais, a parte financeira da vida e o trabalho. E a água, né, o elemento água, que é aqui no tarô é a taça, né, ou copas, é a parte sentimental da nossa vida, a vida amorosa e os relacionamentos. E a carta número 1 dos arcanos maiores é a carta do mago. É a carta do poder da manifestação. E o mago possui todos os 4 elementos ao seu dispor para realizar esse poder. Então, não sei se dá para ver aqui, olha. Tá pequenininho, mas tem os 4 elementos, né? Bastão, moeda, taça e espada, né? Tem 4. Ele precisa dos 4 elementos para poder realizar o que ele deseja manifestar. E nesse deck aqui,
que é um deck chamado Tarot de Thoth, o mago aqui, ele é representado pelo deus Hermes, tá? Esse aqui é o deus Hermes, que é como se fosse o alquimista mor, é o maior alquimista que já existiu, vamos dizer assim. E para ser um alquimista, você precisa ter dentro de si a união de todos os opostos, tá? E esse é o casamento sagrado, é a união dos opostos, tá? E nos arcanos maiores, existe uma outra carta chamada Temperança, que é a carta número 14, né? E olha só, essa aqui é um outro deck, tá? É um outro tarô, que é mais tradicional, que a carta da temperança, ela é representada dessa maneira, né? Uma mulher vertendo água de um vaso para o outro, tá? E simboliza o equilíbrio emocional, mental. E aí é o seguinte, nesse deck aqui do Tarot de Thoth, essa carta recebeu um outro nome. Ela se chama Arte, tá? Essa carta aqui. E esse desenho é incrível, tá cheio de simbolismos, mas eu vou falar só alguns, que é o seguinte. Isso aqui é a perfeita ilustração do casamento sagrado, tá? Então, é um ser que tem dois rostos, é uma junção, é um ser que incorporou os dois opostos, tá? Então, esse ser tem na verdade, ele tem dois rostos, né? Um rosto é preto, outro é branco, e na parte do rosto branco, o cabelo dele é preto, e na parte do rosto preto, o cabelo é loiro, né? E onde o lado do rosto branco, o braço é preto, e vice-versa, tá? Então, é um ser todo contraditório, só que em equilíbrio, tá? Não é um contraditório negativo. Porque, na realidade, o mundo é um paradoxo, tá? E isso é um negócio extremamente importante para a gente entender. Então, uma visão unilateral é extremamente perigosa, tá? Então, é disso que eu estou querendo, é isso que eu estou querendo mostrar aqui, que essa unilateralidade que está existindo agora é extremamente complicada e perigosa até. E aí, assim, aqui nessa carta que representa o casamento sagrado, que recebeu o nome de arte, que substitui, né, a carta da temperança no tarot tradicional, no lugar da água só, esse ser aqui está vertendo aqui no caldeirão, que o caldeirão também é um símbolo alquímico bem tradicional. Essa pessoa está vertendo água e fogo também. Dá para ver, né? Então, com a mão direita está jogando fogo e na outra mão a água, tá? E o que mais que tem aqui? E assim, a mão branca, o branco é a cor do masculino e a água é um elemento feminino. Então, isso também é o oposto, né? Então você vê que essa pessoa é toda, ela integrou por completo todos esses opostos e não tem problema nenhum. Ela está completamente serena, calma, fazendo o que ela tem que fazer, tá? Então, essa carta representa o equilíbrio emocional e mental atingido quando a gente consegue integrar o oposto que nos faltava, ou que faltava ser reconhecido, porque ele já existe, o nosso oposto já existe em nós. Então, é isso que eu queria trazer hoje e que a gente possa refletir um pouco essa questão da polarização, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Um beijo.